da metafísica. Então, hoje, continuando mais uma aula do Guia dos Perplexos, estamos indo para o capítulo 33, o estudo da metafísica. Provavelmente vai dar tempo da gente falar do capítulo 34 também, que são as 5 razões que impedem uma pessoa de se dirigir de imediato ao estudo da metafísica. Então, aí começa o texto do capítulo 33, assim: saibas que a iniciação nesta ciência, a metafísica, é muito perigosa, como também elucidar os significados das alegorias dos profetas e indicar as metáforas empregadas nos relatos dos quais os livros dos profetas estão repletos. Mas é preciso educar as crianças e instruir os incapazes conforme o grau de compreensão deles. Porém, quem se mostra perfeito em sua mente e preparado para este grau elevado, o grau da investigação por meio de prova demonstrativa e de verdadeira argumentação intelectual, deve se elevar gradualmente até alcançar a perfeição, seja por meio de alguém que o estimule, seja por si mesmo. Então, aqui ele está falando sobre a metafísica como uma ciência. O Ramba ele define a metafísica como uma definição aristotélica de metaphysis, além da física, além do estudo do mundo natural. Seria uma categoria acima do estudo, por exemplo, do mundo material, que é regido pelas leis físicas. A metafísica seria algo que tem poder sobre o mundo físico, é superior e faz o mundo físico funcionar como ele deve funcionar. Por exemplo, o mundo físico ele funciona através das leis da física. Porém, há causas que estão além da simples natureza física. Por exemplo, o motor imóvel, que é Deus, segundo essa visão do Aristóteles e do Ramba. Então, Deus seria o Criador, né? É o Criador, o motor imóvel, e ele está, para se alcançar o intelecto divino, se adentra a metafísica. Porque para compreender um pouco a divindade, para compreender um pouco o Criador, você deve ir acima da lógica do mundo físico. Então, por isso que ele considera o estudo da metafísica como equivalente, na linguagem dele, seria equivalente ao estudo da Kabbalah, dentro do judaísmo. Você tem os estudos das escrituras, os mandamentos e tal, tem o estudo da Kabbalah, que é como se fossem as raízes das escrituras, o que está por trás, o que faz aquilo funcionar. Então, para a gente traduzir a linguagem do Ramba, quando ele fala de metafísica, ele está falando sobre essa ciência espiritual. Algo espiritual que está além da física, metafísica. Só que o Ramba não usa a linguagem Kabbalah, por exemplo. Ele não usa essa linguagem. Então, é importante a gente entender que quando ele fala da metafísica, ele está falando de um equivalente à palavra da Kabbalah. Qual a palavra que ele utiliza? Ele utiliza a metafísica para se referir a esses estudos. Ele trata a Kabbalah como uma filosofia, no caso. Ele não usa a palavra Kabbalah, mas seria o equivalente. Seria a metafísica, seria o estudo espiritual, além da física espiritual, que em outras tradições, outros rabinos mais posteriores chamam de Kabbalah. Mas na época do Rambam, isso é equivalente a Maaseh Merkavah e Maaseh Bereshit, relato da criação, a carruagem celeste. Relato da criação e a carruagem celeste seriam, desde os tempos talmúdicos,
referidos a Kabbalah. Então, quando os rabinos lá do tempo da Mishnah, lá no tempo da Guemará, quando eles falam sobre, por exemplo, eles dão interpretações sobre o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, essas interpretações que eles chamam de Maaseh Merkavah, posteriormente seria chamado de Kabbalah. E aí, então, foi posterior esse sistema todo de árvore da vida, os Olamot, isso foi sistematizado por Ari. Foi. Mas Ramban ele já falava desses conceitos, mas não com essa decodificação, no caso. Isso daí o Ari faz no século XVI. Ele sistematiza a sabedoria da Kabbalah. Ele pega Moshe Cordoveiro, foi um sábio anterior. Ele pega, assim, Moshe Cordoveiro e outros sábios anteriores eram cabalistas. Só que o Ari, ele faz uma sistematização da Kabbalah. Ele escreve, ele cria uma estrutura para explicar a Kabbalah, que já era falado há muitas gerações, desde os sábios do Talmud, que davam essas interpretações, só que eles chamavam isso de Maaseh Merkavah. Mas é a mesma coisa, é você pegar, por exemplo, os relatos dos profetas e interpretar os relatos dos profetas, você pegar além da literalidade do texto, você ir para o quarto grau de interpretação, que é o Sod, que é o grau segredos, que denota o segredo que está por trás da palavra literal. Então, assim, quando os profetas eles escreveram em linguagem metafórica, eles escreveram parábolas, eles escreveram numa linguagem dos ramos, que a Kabbalah diz. E essa linguagem, ela é muito enigmática. E os sábios, desde sempre, desde a antiguidade, fizeram um trabalho em cima dessas alegorias. E esse trabalho em cima dessas alegorias, principalmente os sábios do Talmud, do período ali do Talmud, eles dizem que eles interpretavam essas metáforas, essas parábolas, dentro do Maaseh Merkavah, que seria a Kabbalah, dentro dessa linguagem, a linguagem da raiz, a linguagem dos ramos, é a linguagem escrita, a linguagem, vamos dizer assim, simples, a linguagem do literal do texto. O que é a raiz é o que eles procuravam. A raiz, ela é alvo de investigação porque ela não é já dada, explícita. Então, aquilo que não é explícito é objeto de investigação. Então, os sábios, desde sempre, desde a época do Talmud, eles procuraram interpretar. E o que fazia uma diferença, vamos dizer assim, entre os sábios mais antigos do período do Talmud e com os sábios mais modernos? E até os sábios mais modernos concordam com isso. É que os sábios do Talmud, segundo a tradição, eles interpretavam os profetas através de Ruach HaKodesh. E através de uma... Ruach HaKodesh é uma inspiração divina, significa um espírito divino, algo nesse sentido. É como se fosse uma intuição, uma intuição misturada com uma imaginação, sendo conectada com o que o Rambam chama de intelecto ativo. Então, os sábios do Talmud interpretavam Maaseh Merkavah, a linguagem procurando as raízes, que é o que está encoberto, só que eles utilizavam um dom, vamos dizer assim, uma capacidade de interpretar aquilo com Ruach HaKodesh. Por isso que toda a tradição posterior, ela respeita as opiniões, mesmo que sejam, às vezes, contrárias entre os sábios dessa época, porque dizem que todos eles falavam com Ruach HaKodesh, com inspiração divina. Então, essa tradição aqui que o Rambam está falando, ela é muito antiga. Não quer dizer que
O Ramba não conheceu a Kabbalah. Tem algumas pessoas que têm essa ideia de que o Maimônides não conheceu a Kabbalah. E nem gostava. Que era o contrário, que ele era um racionalista. É. E não é verdade. Só aqui, são palavras diferentes. Então, metafísica se refere a Massi Merkavah, Massi Bereshit, que posteriormente é chamado de Kabbalah, mas é a mesma coisa. E qual que é a relação da filosofia de Rambam com Spinoza? Tem alguma relação entre os dois? Alguém inspirava alguém aí? Então, o Spinoza ele fala do Rambam no Tratado Teológico Político. Ele chega a mencionar o Maimônides e outro sábio chamado Rabino Al-Kapar, que tinha uma opinião contrária ao Rambam. Ele é um pouco posterior ao Rambam, mas é da mesma região ali da Espanha, ali, ao Andaluz. Só que o Spinoza ele tinha uma visão diferente do Rambam. Ele faz uma crítica à lógica aristotélica do Rambam, porque Spinoza ele vai contra o Aristóteles, ele vai contra a visão aristotélica. E o Spinoza ele tenta separar a teologia da filosofia. Ele fala que todas essas interpretações das escrituras, elas são uma interpretação filosófica e que no Tratado Teológico Político ele procura interpretar a escritura pela escritura e não pela tradição. Então essa é a diferença do Spinoza para o Maimônides. O Spinoza ele vê as escrituras, ele escreve uma crítica às escrituras e usando as escrituras para interpretar as escrituras, sem a tradição dos fariseus, que são a tradição rabínica. Então ele separa a tradição dos rabinos, dos fariseus, como bota de um lado, e ele faz uma investigação das escrituras pelas escrituras. Ele desconfia até das tradições posteriores na era medieval dos maçoretas, que é o texto maçorético que a gente usa, que são esses textos aqui, que tem os sinais. O Spinoza ele procura não usar esses textos, porque são textos interpretados. Ele usa... Ele usa, na verdade, uma forma do hebraico mais simples possível. É um hebraico anterior aos maçoretas. Então, é uma interpretação que diverge do Maimônides. É uma interpretação que é quase o contrário do Maimônides. Mas seguindo aqui o texto, continuando. Entretanto, ao iniciar-se nesta ciência metafísica, ocorrerá não somente uma confusão em suas crenças, como um cancelamento total. Comparo isso a quem alimenta um bebê lactente com pão de trigo, carne e vinho. Isso, sem dúvida, vai matá-lo. Não porque esses alimentos sejam nocivos e impróprios à natureza humana, mas porque quem os consome é muito fraco para digeri-los de maneira que possa se beneficiar deles. Assim, as ideias verdadeiras e aludidas em enigmas estão ocultas e todo sábio usa artifícios para ensiná-las de forma não explícita. Não porque o conteúdo delas seja nocivo ou porque destrua os fundamentos da religião, como alegam os ignorantes que afirmam ter alcançado o grau da investigação. Essa sabedoria foi ocultada porque, no início, o intelecto é incapaz de acolhê-las e são feitas alusões a ela apenas para que o ser humano perfeito as conheça. Por isso, elas foram denominadas de mistérios e segredos da Torá, conforme explicaremos. Então, o Ramba ele tem muito cuidado. Durante todo esse livro, a gente vai ver que ele tem um cuidado ao lidar com o povo. Porque o povo, quando você acrescenta mais um pouquinho de profundidade,
geralmente se faz uma confusão, não se faz um alinhamento de todas as premissas, mas se faz uma confusão de conceitos, porque o povo simples, as massas, geralmente eles não conseguem fazer uma assimilação dos conceitos ordenados, mas uma confusão. Então, se uma pessoa, por exemplo, ela não tem o conhecimento das escrituras, ela está iniciando, e você já acrescenta a metafísica nisso, vai rolar uma grande confusão aí, porque não existem nem as bases para essa pessoa. Quanto mais acrescentar algo que deve ser preparado com antecedência. Segundo o Rambam, para a pessoa ela adentrar nesse nível, ela tem que ter um conhecimento das escrituras, do seu nível alárrico, dos mandamentos, do literal, da tradição, para aí sim estudar como etapas. Então, você primeiro começa no mais simples, vai crescendo e vai aumentando. Se pular as etapas sem construir, Fica manco. aí fica, vamos dizer assim, a morada, a casa, ela fica sem fundamentos, então ela desmorona. Então, por isso que ele acha muito perigoso isso. O Spinoza não. O Spinoza diz que as escrituras foram escritas para o povo simples e não para os doutos, e não para os investigadores. Que é uma visão Ele totalmente... já quer partir do entendimento cabalístico, ao invés de passar por todo o sistema literal. O Spinoza. O Spinoza? Então, ele acredita que os profetas escreveram para o povo simples. Eles escreveram da forma mais simples possível as escrituras. Só que os filósofos posteriores e os sábios da tradição e tal criaram em cima disso uma tradição. Então, é meio que o contrário. Para elitizar. Para Spinoza é meio que o contrário. As escrituras nascem simples, depois se cria uma tradição em cima do texto. A religião vem e complica tudo. Segundo ele, essa visão. Segundo a visão mais religiosa, os textos São altamente elevados. são altamente elevados, complexos, Não espirituais, e só os doutos, ou seja, só os Tem acesso. grandes sábios especialistas conseguem ter acesso completo ao texto, entendeu? A gente está falando de uma inversão aqui, Spinoza e toda a tradição dos rabinos. Mas realmente, quando você começa a entender Spinoza, você começa a entender esses conflitos entre a religião e a filosofia. Uhum. Porque a religião é uma forma de te manter sempre separado, sempre distante, né? Porque você está num nível inferior e somente aquela casta. Né? Mas a filosofia, não, parece que ela traz para dentro. Meio que natural, na medida em que você vai... Porque você, tipo assim, não é rito, né? Não é um ritual, não é um sistema, um conjunto de crença, mas conjunto de valores, práticas, que se aplicados dão resultado, independente da crença religiosa. Exatamente, essa é a visão de Spinoza. E, assim, paramos aqui nos mistérios e segredos da Torá, que denotam basicamente isso. Os segredos, os mistérios da Torá, que são fundamentos que são maiores do que a própria simplicidade do texto, que o povo simples não consegue ter esse grau de investigação para adentrar nos mistérios, a não ser que a pessoa seja preparada. Isso demora muitos anos, conforme essa preparação aqui que ele está falando. Primeiro começar... E o Rambam, ele tem uma visão muito que se deve aprender sim a física, se deve aprender as ciências, se deve aprender a matemática, para depois se adentrar em assuntos mais elevados. Não é à toa que esse tratado aqui,
ele começa com uma carta para o discípulo, que ele fala, quando estudaste na matemática, quando estudaste na física, até que chegou a um nível que eu decidi te explicar os segredos da Torá. Então, depois disso tudo, depois de toda essa preparação, de uma base, aí o Ramba decide para esse aluno, através de cartas, explicar os segredos dos profetas, os segredos da Torá. É por este motivo também que a Torá utilizou a linguagem dos seres humanos, conforme explicamos, pois ela é destinada a quem está iniciando o estudo, de modo que crianças, mulheres e pessoas em geral a estudem. Estas não são capazes de compreender todas as coisas em sua realidade, e por isso é suficiente que recebam por tradição toda a ideia correta que deve ser recebida como verdadeira, e toda a percepção intelectual que a mente indica existir na realidade, embora não conforme sua essência verdadeira. Na aula passada a gente falou um pouco sobre essência. Essência é um conceito que molda toda a filosofia dos últimos 2.500 anos. A essência é algo que é muito próprio do pensamento ocidental, da filosofia e da própria religião também. O próprio cristianismo, como ele se torna católico, ele se torna universal, ele traz a ideia de homem como tendo a essência, como tendo uma substância própria que faz do homem o homem. Aquela essência, a gente já falou que a palavra essência, nas suas formas mais antigas, denotam um oikos, denota um lar, uma moradia. Então, é tudo aquilo que delimita fronteiras. Por exemplo, a filosofia cartesiana, a filosofia de Descartes, que constrói o ser humano moderno, ela trata o ser humano dentro de um espaço cartesiano, ou seja, dentro de uma subjetividade, dentro de um modo de ser os discursos, que os discursos são os discursos cristãos, os discursos ocidentais, que moldam o homem. Então, assim, para a modernidade, isso, a gente não vai entrar aqui muito em filosofia para a gente continuar o texto, mas só para a gente entender um pouco, a filosofia moderna, ela meio que rompe com essa tradição da essência. Por exemplo, os pensadores do século XIX tratam que o homem é uma invenção. O homem, ele não é algo que nasceu da natureza. O homem é um construto da sociedade. E Michel Foucault, Deleuze, esses filósofos franceses, assim, eles falam bastante sobre isso. Mas, continuando aqui, voltando ao século XIII, porém, quando uma pessoa alcança a perfeição e os segredos da Torá, lhe são revelados. Voltando aqui, porém, quando a pessoa alcança a perfeição e os segredos da Torá lhe são revelados por meio de outra pessoa, ou chega a eles por si mesmo, quando algumas partes do entendimento despertam outras, ela alcança o grau que capta como verdades aquelas ideias corretas pelos caminhos verdadeiros da constatação, ou seja por meio de prova demonstrativa, no que pode ser comprovado demonstrativamente, seja por argumentações sólidas, onde estas são possíveis. Assim, ele aprenderá essas ideias que antes eram imaginações e alegorias, em sua verdadeira essência, e compreenderá a sua essência. Então, a essência é aquilo que é mais próprio à coisa, aquilo que tem de mais verdadeiro. A gente pode dizer que aqui, essência é aquilo que é verdadeiro. A essência está por trás de várias camadas, que são as aparências. Então, assim, vamos trazer isso para o âmbito da Torá, que a gente está falando aqui. As aparências seriam aquilo que se mostra primeiro ao povo simples.
é o caminho religioso, é o caminho da simplicidade, é o caminho do texto simples. A essência é quando se descobre ou quando se desvela o que está verdadeiramente ali. Ou seja, é como um desvelamento. É como se tirasse várias cortinas da frente, da sua frente, da sua visão, e você conseguisse enxergar realmente aquilo. Enxergar realmente o que os profetas trouxeram da inspiração divina, trouxeram da profecia, dessa conexão com o Criador. Então, assim, desde essa época, há uma visão de que as coisas estão encobertas e deve haver um desvelamento. E eu já vi muitos filósofos que falam sobre isso, até Heidegger falou sobre isso. O desvelamento é você realmente conseguir enxergar com outra perspectiva. Por exemplo, você está numa situação, você tem um modo de viver, um modo de ver as coisas, que é o modo mais padrão, assim, vamos dizer, é o jeito brasileiro de ser, o jeito carioca de ser. Que a gente nasce aqui, vive nessa sociedade, a gente tem esse modo de ser, modo brasileiro e tal. Esse é uma aparência. Os valores de família, religião. Isso, tem todas aquelas coisas que constroem as nossas crenças, que constroem os nossos valores. E isso é um mundo de aparências. É um mundo de aparências. Não existiu uma investigação aí para se chegar nisso. Muitas vezes a gente não se torna o que a gente é por causa de uma investigação. A gente se torna o que a gente é por causa do tempo em que nós nascemos, por causa da sociedade, do governo, da família, do contexto histórico, que torna-nos o que nós somos. Só que isso é viver de uma forma de aparência, é uma forma não genuína de ser. Quando há realmente um desvelamento, isso exige um trabalho, ou seja, um autoconhecimento, uma crítica sobre tudo aquilo que foi ensinado. Por exemplo, será que isso que me ensinaram realmente é assim? Será que os meus pais me passaram isso porque os pais deles ensinaram que era assim e eles nunca pensaram realmente sobre isso e só continuaram, só transmitiram para frente? Será que realmente é esse modo que me apresentaram? Ou existe algo mais? Então, através dessa crítica sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre os seus preconceitos. De onde surgem as rebeldias, né? Exatamente. Muitas vezes nós temos preconceitos sobre várias coisas. Será que esses preconceitos eles vêm realmente de nós, são coisas construídas por nós? Ou foram coisas que foram construídas, passadas para nós esses preconceitos, e nós nunca raciocinamos sobre isso? E só perpetuamos esses preconceitos, esses modos de ser. Então, vem realmente a necessidade de usar algo que só o ser humano tem, que é a razão, a consciência, a razão faz você questionar, será que é isso mesmo ou é outra coisa? Será que existe só essa possibilidade ou existem outras possibilidades? Então, isso abre um horizonte para mudanças. E isso que causa as mudanças realmente no mundo. Se o ser humano não tivesse uma razão, não tivesse uma capacidade de se questionar, a humanidade não caminharia para frente, a humanidade não mudaria. Muitas coisas do passado, por exemplo, que nós temos uma falsa ilusão. Por exemplo, muitas vezes nós temos aquele sentimento de nostalgia, como se o passado fosse algo muito melhor do que hoje. É um pensamento nostálgico. Quando a gente lembra da nossa infância, quando a gente lembra dos períodos de escola, a gente sente saudade daquilo. Ou muita gente hoje, por exemplo, tem saudade dos anos 80, dos anos 90,
que é esse sentimento nostálgico, né? Esse sentimento nostálgico, ele é um produto da memória, um produto da consciência humana. Não que realmente aqueles períodos tenham sido melhores que os nossos. Por exemplo, tem pessoas que falam, mas há 100 anos atrás a vida era melhor. Mas há 100 anos atrás existia uma pancada de doenças que foram erradicadas hoje, né, através da medicina. Vamos voltar lá para o Egito Antigo. As pessoas viviam 25, 30 anos, era a expectativa de vida. Então, assim, essa consciência, essa razão faz o ser humano mudar, faz o ser humano se questionar os problemas e querer uma mudança. Então, se a gente quiser a gente ter uma falsa memória e querer voltar ao passado, querer desfazer todas essas mudanças, na verdade eu acho que é um andar para trás, é um retrocesso. Na verdade, a consciência humana, a razão, faz a gente nunca ficar satisfeito com o que A gente está vivendo. com o que a gente está vivendo. E isso que é o bom dessa razão, dessa consciência. Imagina, se a humanidade chega num ponto em que ela desiste de todas as mudanças, todas as melhorias que poderiam existir, todas as outras possibilidades de vida cessariam de existir. O ser humano se tornaria um mineral de novo. Rebaixaria sua vida para um tipo mais simples de existência possível. O ser humano só é a existência mais complexa, de mais alto nível, porque é o que mais muda, é o que mais tem esse espírito inquieto dentro de si. Mas você falando isso me faz pensar sobre a seguinte questão. Essa coisa que o ser humano tem de se apegar a essa nostalgia, ela pode estar intrinsecamente ligado à questão de não querer aceitar o progresso. Que, por exemplo, se você for olhar, né, antigamente, a gente corria na rua, a gente brincava, assim, assado e tal. Mas hoje você vê, por exemplo, muitas evoluções que, tanto na medicina quanto na educação, né, algumas coisas realmente regrediram, né? Por exemplo, quando você olha para a tecnologia, os avanços que nós temos hoje, hoje você não precisa sair da sua casa para ir para a biblioteca para poder obter um determinado conhecimento. Antes, antigamente, né, na época que a gente pensava, você teria que, eu quero descobrir isso, você teria que pegar uma enciclopédia básica, você teria que ir numa biblioteca, buscar aquele conhecimento. Hoje não, você consegue isso de uma forma muito mais fácil pela internet. Você consegue, consultando, por exemplo, as inteligências artificiais, que elas conseguem trazer, até mesmo te explicar um pouco melhor sobre aquele conhecimento. E que, assim, às vezes a gente se apega, né, você mantém ficado nesse plano, não, o passado é melhor, o passado é melhor, o passado é melhor, e ele nunca consegue abrir a sua visão para enxergar as coisas boas que tem no seu presente. Exatamente. Esse sentimento conservador dentro do ser humano ainda é muito forte. Mas ele mudou bastante. Nós já fomos muito piores em relação a isso. Desse sentimento conservador, de conservar. Mas também não seria um sentimento conformista e comodista? Se você quiser viver tipo ali na mesmice, ali, não progredir, não evoluir nas coisas, não seria... Tipo assim, tem duas vertentes, né? Essas coisas de passado. Existe, assim, que eu acredito, né? Existem duas vertentes. A vertente é de que a pessoa, ela queria parar ali no tempo ali, por causa de algumas coisas que a faziam felizes naquelas épocas. Então ela queria, na verdade ela quer retroceder, por quê? Porque aquilo ali a satisfazia de uma tal forma que ela, não, aqui para mim, se parasse tudo aqui, para mim, isso é na verdade um sentimento, é o que eu penso, não sei se eu estou errado.
de conformismo e comodismo. Esse aí é um pensamento muito prejudicial, sabe por quê? Porque quando a pessoa ela tem algo no passado em que hoje ela se lamenta e a vida dela se torna algo pesado, e aquele espaço no tempo onde ela não pode retornar e ela se agarra aquilo na verdade é o Zaratustra, no Nascimento do Zaratustra, se tem a ideia de que a vontade humana ela esbarra em uma barreira. A vontade humana ela sempre quer mais, ela é um desejo, mas ela esbarra numa barreira que traz a angústia pro ser humano, que traz esse sentimento negativo. O ser humano não pode redimir o passado. A vontade não pode voltar no tempo e ela não pode redimir aquilo que passou. Então, nós temos uma vontade, nós somos desejo, certo? A gente aprendeu aqui nas aulas de Kabbalah que nós somos feitos por desejo, a vontade de receber. Quando a vontade de receber, ela trabalha no presente e trabalha projetando o futuro. Só que essa vontade, ela constrói o presente e ela se projeta para o futuro. Só que para o passado, ela esbarra na barreira temporal, da temporalidade. E ela não consegue redimir aquilo que passou. E isso traz para ela Estagnação. essa impossibilidade. Angústia. Essa impossibilidade que atormenta o espírito humano. Então, a própria temporalidade, ela não tem volta. O que passou é como se fosse uma linha. É como se fosse um trem, né? Andando numa linha férrea. Quando ele passa por uma estação e ele só tem uma direção, não tem como voltar. A temporalidade, ela não respeita as vontades do ser humano. A temporalidade, o tempo, ele passa, independente se é bom ou ruim. A temporalidade não tem consciência de bem e mal, não tem valores, não tem nada disso. É uma parte da natureza que a gente pode dizer que é uma natureza indiferente. Meu. O que você pode colher são memórias, São histórias, experiências, mas você não consegue modificar aquilo. o tempo. Você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Aprender. Similar, porém diferente. Sim, Com as você pode. experiências que você experienciou lá atrás. Porque eu errei nisso aqui, eu já vou fazer diferente agora, hoje, com o meu tempo de hoje. Sim. Só que quando o ser humano ele se prende ao passado como uma coisa que não pode ser redimida, ele, no seu próprio presente, é como se ele carregasse um peso nas costas que não deixa ele avançar. Não deixa a gente avançar. A não ser que ele pega essas coisas lá da roça, lá do passado, faz música. Viu? Né? Pega o que ficou de bom lá atrás e transforma em algo bom aqui. Porque o que ficou de ruim, ficou, irmão. Não tem o que fazer. Entendeu? Então é colher tesouros lá Tem coisas antigos, né? que... Sim. Tem coisas que passou e às vezes a pessoa ela não vive nem aquilo, não viveu nem aquilo que passou, não está vivendo o que está acontecendo e não tem projeções para o que vai acontecer. Mas então, na prática não é tão fácil a gente enxergar. não é assim, não é simples não. Mas aí o que acontece? Entra nessa questão que ele falou, esbarra naquela questão do tempo. Ele não pode regredir para voltar e mexer naquilo que já passou. E aí ele fica vivendo naquela linha ali. Aí fica pensando nas coisas que já se foi e no presente ele não projeta as coisas para as coisas que vai vir. Então, na verdade, ele tem que fazer o quê? Ele tem que... As coisas que já foi, acabou. Então, o presente a gente tem que construir coisas boas para o futuro. Tentar construir coisas boas para o futuro. Eduardo? Exatamente. No presente, tentar construir coisas boas para o futuro. Quem nunca já teve alguma atitude, fez alguma coisa e depois ficou se remoendo? Por que eu não fiz diferente? Raras vezes. Oi? Aí fica refletindo. Raras vezes acertou, né? Aí fica refletindo, por que eu não fiz diferente?
Por que eu cometi esse vacilo? É que as experiências do passado também, Leonardo, geram traumas e medos que vão também influir no presente e vão trazer resultado para o futuro. Por isso que tem uma ideia, né, judaica muito antiga de que o tempo ele é dividido entre obras acabadas e obras inacabadas. Porque aquilo que você começou e não acabou vai ficar pendente hoje e amanhã. Então nunca é passado, você só começou lá atrás, mas está uma pendência que você vai arrastando aquilo. Entendeu? Então a ideia é terminar tudo que começa. Obra acabada e É isso? Exatamente. Começar qualquer coisa já visando terminar aquilo. Aí você vai caminhando junto com o tempo. É isso? Só que assim, é muito difícil a gente ter essa percepção. A gente sempre se arrepende do que poderia ter sido e não foi. Então esse poderia ter sido Já foi. é o que esbarra com a vontade. E que te paralisa. Até o Heidegger ele comenta sobre o Zaratustra nesse aspecto. O foi assim. Esse foi assim que ficou na temporalidade, esse foi assim que esbarra na vontade humana e causa esse peso, essa angústia que existe no ser humano. Aí, qual a solução para isso? Para esse tempo linear? Boa pergunta. O tempo como uma linha linear. É o que há uma interpretação que eu não vou entrar aqui nessa aula, mas só para dar uma ideia assim geral. É um termo ousado, porque tem até um professor de história, ele especialista em passado. Professor aqui. Né? Alguém que sabe o valor, né, das experiências passadas e a transmissão para os dias de hoje. Sim, a gente pode estudar mais a fundo numa aula posterior a isso, que é o tempo circular. O tempo circular é uma ideia do eterno retorno, é uma ideia nietzschiana, que eu gosto desse pensamento. um dos pensamentos mais bonitos que tem na filosofia, que é a ideia do eterno retorno, que é o tempo, em vez de ser uma linha reta, é um círculo. Então, esse tempo consegue redimir o passado. Só que a gente não vai entrar nisso, porque é um assunto muito extenso e muito complexo. A gente vai finalizar aqui o capítulo 33, mas pode ser que em uma aula futura a gente fale sobre isso. É importante você falar, hein, professor, sobre isso, hein? E Esse tempo... E nem vai terminar Circular. o Rambam, já vai partir para Spinoza, já vai... E, É muito vasto, né, cara? assim, voltando aqui ao texto, a gente estava aqui. Já mencionamos diversas vezes esse dito dos sábios. Não interpretarás uma Semerkavá, que é o relato da carruagem celeste, mesmo para um, a não ser que seja sábio e compreenda por sua própria inteligência. Então, transmitirás somente os primeiros elementos. Portanto, deve-se introduzir este assunto ao aluno apenas na medida de sua capacidade, mediante essas duas condições. Primeiro, que seja sábio, ou seja, possua os conhecimentos dos quais são extraídas as noções preliminares da investigação. Então, ele fala sobre os primeiros elementos, que em toda a tradição judaica fala sobre isso. Desde o período dos sábios do Talmud fala sobre essa coisa de primeiros elementos. Primeiros frutos. Né? É quando um professor, um mestre, ele passa os primeiros elementos para o seu aluno, ele prepara o seu aluno, e através desses primeiros elementos, o aluno, através da investigação, consegue ir criando e formando essa sabedoria. Então, nessa concepção, um bom aluno, ele consegue pegar do seu mestre os primeiros elementos e ele consegue, a partir daí, construir em cima daquilo que o seu mestre passou. Ou seja, para um bom aprendizado entre um mestre e um aluno, não é que o seu aluno simplesmente faça uma cópia, como uma impressora faz, daquilo
que existe no mestre. Ele tem que superar. Ele tem que superar. E o objetivo do mestre é que o seu aluno o supere. E seu aluno ultrapasse ele. Então, assim, o aluno ele pode ter uma capacidade, um discernimento tão grande, um raciocínio tão grande, que ele pegue os primeiros elementos, ele desenvolva algo maior do que o seu mestre. Isso é a diferença entre mestre e doutrinador, né? Não é um doutrinador. Um mestre é aquele que implanta no seu aluno a capacidade de desenvolvimento. Ele implanta uma semente no aluno e aquele seu aluno, a partir daí, constrói. E com o objetivo de superar o mestre. E a vontade do mestre é que o seu aluno o supere. E não que ele permaneça sempre o superior, mas que ele esteja aberto àquilo que ele plantou naquele discípulo, deem frutos, e deem frutos maiores do que ele mesmo colheu. Então, assim, é algo que não deve ficar dentro do ego, dentro do eu sou mestre, eu detenho o conhecimento, eu vou passar a minha doutrina para esse aluno com o intuito de espalhar essa doutrina e que todas as pessoas que sejam os doutrinados me vejam como o pilar deles incondicional. Mas isso é uma visão egoísta, é uma visão de quanto mais discípulos eu tiver que me admirem, mais eu me sinto grande, mais eu tenho um sentimento que eu sou o sábio, eu sou a fonte para todas essas criaturas, e elas estariam... Eu sou a bait. Eles estariam todos perdidos sem mim. Então esse sentimento é um sentimento muito negativo. E imaturo, né? É imaturo. Um bom mestre é aquele que ele planta dentro dos seus alunos e querem que os seus alunos se tornem maiores que eles, o superem. Esse sim é um verdadeiro O que é a mestre. grande realização do mestre, né? Ver que tudo que ele É. despejou no aluno E até a pula na frente. Valeu a pena o investimento. Sim, exatamente. Isso sim é um verdadeiro E mestre. como no meu caso, assim, que os alunos já são maiores que os professores, o que o professor tem que fazer? Aprender com seus alunos. Aprender com os alunos. Se for igual, tá bom. Viu? Sendo igual, tá bom. Vai? Sendo igual, tá Não, se bom. for igual, tá bom. Eduardo, parando para pensar e refletir sobre isso, essa é a base da educação, né? Exatamente. Porque se você for olhar para a estrutura brasileira, a gente não tem educação. Né? Você tem doutrinação, você tem... Uma pessoa que eu vejo que é muito injustiçada no Brasil é o Paulo Freire, porque ele pegou essa galera simples e mostrou para eles a realidade dura, né, de trabalho que eles viviam, dentro de um sistema em que eles pudessem produzir também aprendizado. Olha só, com isso que você trabalha, com isso que te traz tanto peso, tanto labor, também pode trazer aprendizado. Então começa a aprender com aquilo que você já vive. Isso é interessante mesmo. Tanto que os exercícios até que ele fazia, geralmente voltado para o público, tinha a ver com a rotina dele. É a rotina dele. Uma realidade. Então usa esse seu cotidiano duro de trabalho para crescer a partir daí. Exatamente. Valorizando as raízes. Mas aí vem as narrativas. Tá entendendo? Não, é que ele ensinava o povo a ficar na ignorância. Não, cara, como é que você vai ensinar? Imagina uma aula dela, vai ensinar filosofia lá na roça, com os peãozinhos lá, tá entendendo? Assuntos complexos que estão distantes daquela realidade que não vai poder ser aplicada hoje. Não é que eles não têm capacidade para isso, eles não têm contexto para vivenciar essas Tanto coisas. que o processo dele de alfabetização é um modelo, né? O modelo Ele é reconhecido. E só aqui no Brasil que valoriza. Exatamente. Então, para a gente finalizar, segundo, que seja inteligente, de natureza límpida e perspicaz por natureza, e que discirna um assunto com a mais breve indicação. Isto é o significado das palavras. Compreenda por sua própria inteligência. No próximo capítulo, explicarei
a causa da proibição de ensinar às massas os caminhos da investigação verdadeira e iniciá-las no entendimento das coisas como elas são. E que é absolutamente necessário que isso seja assim e não de outro modo. Então, com isso, nós finalizamos o capítulo 33. E na próxima aula, é um capítulo bastante longo, que tem aqui umas 3 páginas, 4 páginas, que ele vai falar as 5 razões que impedem uma pessoa de se dirigir de imediato ao estudo da metafísica. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Amém? Maravilha. Amém. Baruch Hashem. Hazak Baruch.